Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje é dia de mais um vídeo daqueles classificando, que é uma categoria de vídeos aqui no canal, onde eu pego um grupo de livros e classifico aqui na tela do meu computador para vocês e mostro a tela do meu computador aí para vocês verem como é que fica a minha classificação. Hoje a gente está encerrando as atividades do Clube MSL de 2022, então para finalizar essa jornada, homenagear mesmo o clube, esse ano foi incrível, como os outros anos também, mas eu resolvi trazer então esse classificando aqui com as obras do clube. Então eu vou classificar na minha ordem de preferência, do primeiro ao sexto lugar, na verdade do sexto até o primeiro lugar, né? Foi difícil pensar numa classificação aqui para mostrar para vocês, porque todos os livros do clube são muito bem escolhidos, os livros lá do clube são bem pensados para atender ao fim daquele determinado ano. Então, esse ano eu queria fazer vocês perderem o medo dos clássicos, mergulharem em livros que normalmente as pessoas dizem que são difíceis. Eu queria mostrar que todo mundo é capaz de ler esses livros. Para o ano que vem, o nosso tema é um mergulho em si mesmo. Então, para o ano que vem, a gente já vai pegar aqueles livros que são mais transformadores, que trazem mensagens mais profundas para a gente aplicar de forma concreta na nossa vida. Enfim, cada ano eu coloco um teminha aí para o clube. Então, vamos ver aqui como que eu classifico esses livros que a gente leu em 2022. Então, como eu estava falando, né? E desviei do assunto, foi muito difícil porque todas são leituras incríveis. Alguns aqui foram releituras de livros que já eram livros preferidos da minha vida, de autores preferidos da minha vida. Então, assim, eu vou classificar do primeiro ao sexto lugar, mas com dor no coração, porque por mim todos eles ficariam em primeiro lugar, tá bom? Mas vai ser uma brincadeira aqui que a gente vai fazer juntos. E aí você já vai deixando nos comentários se vocês já leram esses livros aqui, em que lugar que eles ficariam aí na classificação de vocês, tá bom? Então vamos ver a minha telinha aqui. Aqui embaixo estão os livros que eu vou classificar, que foram as leituras do ano. Coloquei eles aqui por ordem que a gente leu lá no clube. E aqui o sexto lugar, quinto lugar, quarto lugar, terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. Eu vou começar do sexto. Aí vou classificar até o terceiro, e aí depois, primeiro e segundo, eu acho que eu vou colocar o primeiro antes, né? Porque senão, se eu colocar o segundo, já fica sabendo qual que é o primeiro. Então, vamos começar aqui com o nosso sexto lugar. Como eu falei, vou frisar, tá, gente? Todos mereciam o primeiro lugar. Isso daqui é uma brincadeira e eu tive que definir um motivo aqui para colocar cada um no seu determinado lugar. O sexto lugar, eu escolhi o livro que menos me deslumbrou, assim. Todos os livros esse ano me deslumbraram. Mas o livro que talvez menos me deslumbrou, talvez que eu esperava uma dificuldade maior, e não foi tão difícil assim, isso não é ruim, tá, gente? Isso é bom. Foi As Intermitências da Morte. Então, eu vou colocar ele em sexto lugar, porque é um livro maravilhoso. Eu gostei muito. O tema é um tema que me toca profundamente, esse tema da morte. Eu tirei reflexões aqui pessoais muito importantes, porque é um assunto que realmente eu tenho um pouco de problema com ele. Então, eu fiquei até com medo de ler esse livro, tanto pelo tema como pela construção, por ser um Saramago. Eu nunca tinha lido nenhum livro do Saramago, então foi meu primeiro contato com ele. E aí eu esperava que fosse muito difícil e que o tema fosse muito pesado, assim, que pesasse em mim. E na verdade não pesou tanto em mim, assim, o tema. E a narrativa eu não achei tão difícil assim. A narrativa do Saramago eu percebi que depois que você se acostuma com ela, e você se acostuma muito rápido, aí flui, que é uma beleza. É um pouco incômodo, sim, alguns parágrafos, assim, de 2 páginas, sem parar, com aquela pontuação original, eu ia falar estranha. Eu vou falar original do Saramago, aquelas letras maiúsculas no meio das frases, aquilo me dá um nervoso. Mas assim, não foi tão difícil quanto eu imaginava. Então eu acreditei que fosse algo muito mais complexo do que na verdade é.
É um livro maravilhoso que eu indico para vocês, mas aí se eu for comparar com as outras leituras do clube, eu decidi colocar ele aqui em 6º lugar, tá bom? Em 5º lugar, não me crucifiquem, mas eu vou colocar Doutor Fausto, porque foi um livro difícil. Para mim, foi um livro difícil. É um livro que, mais uma vez, maravilhoso, como todos os outros, mas que trata de um assunto que é a música, que eu tenho pouco conhecimento. Então, tinham algumas descrições aqui nesse livro sobre composições que eu ficava bem perdida, eu sentia necessidade de parar para dar uma pesquisada nisso, só que esse assunto, né, como que são feitas as composições e tal, não é uma coisa que você dá uma olhada e já entende, é um assunto muito profundo, muito complexo, então eu acho que ficou faltando um pouco, assim, pra mim, nessas partes que ele fala das composições. Eu sei que tem mensagens ali no meio dessas partes, sabe? Que através da construção de uma composição, o Thomas Mann, que entendia muito de música, ele coloca mensagens também sobre a obra. E eu sinto que ficou difícil eu chegar nesse ponto. Nos outros pontos da narrativa, na questão de contexto, na questão da própria técnica narrativa, na questão do pacto fáustico que traz aqui, que esse livro traz, tudo isso eu consegui me aprofundar muito bem, mas na questão da música eu tive uma certa dificuldade, assim, o que fez até com que ficasse um pouco enfadonha essas partes para mim. Apesar de ser um livro maravilhoso, e assim, o valor literário dele é inestimável, mas foi um livro que foi um pouco mais cansativo para mim. Por que eu não coloquei ele em 6º lugar? Porque nessa questão de me deslumbrar mesmo, ele me deslumbrou mais do que Intermitências da Morte. Talvez porque eu nunca tinha tido contato com o Saramago, eu esperava algo assim muito difícil, né? E não foi. Então o Thomas Mann acabou parecendo mais complexo. Eu acho que o Thomas Mann, ele não querendo comparar autores, mas aqui eu tô fazendo uma classificação, né? Eu acho que o Thomas Mann, sim, ele é mais complexo do que o Saramago, ele é mais denso do que o Saramago, e eu valorizei muito isso aqui nessa narrativa. Então, por isso, eu coloco ele aqui em 5º lugar. Aí começa a ficar realmente difícil, né? Em 4º lugar, eu vou colocar um livro. Eu ia falar que foi uma releitura, mas agora todos esses 4 aqui foram releituras e eu me dei conta disso agora. Olha, coincidentemente, os 2 que eu coloquei aqui em 6º e em 5º lugar, né, os 2 últimos lugares, são livros que eu fiz a primeira leitura. Eu li As Intermitências da Morte pela primeira vez com o clube e li Doutor Fausto pela primeira vez com o clube. Agora esses 4 aqui de baixo, vou chegar um pouquinho para cima, eu já tinha lido, então foram releituras. E agora eu vou fazer uma filosofia aqui com você, vou dar uma filosofada. Quando eu falo com vocês da questão da releitura, que a gente relendo um livro em outro momento da nossa vida, a gente enxerga mais coisas daquele livro, a gente se aprofunda mais naquela história, a gente aproveita mais aquela história, tá vendo como que é verdade? Porque as minhas releituras acabaram se mostrando aqui já melhores do que as primeiras leituras, porque eu tive a oportunidade de me aprofundar, eu já conhecia essas histórias, então eu consegui me aprofundar mais nelas, e eu fiquei ainda mais encantada por elas. Releiam livros, tá, gente? Não é perda de tempo. Mas então, eu vou colocar em 4º lugar um livro que da primeira vez que eu li, eu gostei, mas eu não gostei tanto quanto eu gostei nessa releitura, que para quem já viu minhas resenhas aí durante o ano, foi aqui O Nome da Rosa. Então vou colocar ele aqui em 4º lugar. Eu tinha lido esse livro há muitos anos atrás, uns 8 anos atrás, eu acho, ou mais, e eu tinha gostado, mas eu não tinha compreendido ele assim, por inteiro. Eu costumo dizer que a gente nunca compreende um livro por inteiro, né? Mas eu tinha entendido 40%, talvez, não sei. Eu era uma leitora muito menos madura, como pessoa e como leitora. Foi numa época que eu ainda não estudava literatura, né? Depois que eu comecei de fato a estudar literatura. Então agora, lendo com esse olhar mais técnico, mais treinado também,
eu consegui entender melhor a construção desse livro e eu acho muito interessante o fato do autor, que é Umberto Eco, reunir romance policial com romance histórico. E um traz uma leveza, o outro traz um peso, uma complexidade, e o outro torna fluido. Então, assim, eu gostei muito dessa técnica mesmo que Umberto Eco demonstra aqui nesse livro. Eu falei lá no clube, né? Falei na resenha, eu não acho que seja um livro irretocável, tem algumas questões que eu não concordo com as ideias do Umberto Eco, mas mesmo assim eu consegui tirar muitas reflexões. É um livro que ele tem uma parte de religião na história mesmo da religião e tal, do catolicismo, né, especificamente, que é muito denso. Então eu precisei dar uma pesquisada, mas ao contrário da música, eu sou católica, né? Então já é uma coisa que é mais próximo a mim. Eu tenho mais facilidade de entender a história do catolicismo do que como que é feita uma composição musical, né? Mas é um livro que ele tem essa densidade, assim, nessa parte histórica dele. Tem uns diálogos aqui que da primeira vez que eu li também eu não achei, assim... Achei até meio chato, gente, pra ser sincero. E aí, olha, eu fiquei pensando como que eu amadureci. Foi legal que eu fiquei me comparando também a Michelle do passado com a Michelle de hoje, lendo esse livro. E uns diálogos, assim, sobre o riso como forma de escárnio mesmo, pra você... rebaixar uma situação, um tema, um assunto, expor aquele tema ao ridículo, ou o riso dá força, porque você tira a seriedade daquele assunto e aí as pessoas, sem perceber, deixam aquele assunto crescer. Tem toda uma discussão assim nesse livro que eu gostei muito dessa vez. Enfim, mesmo assim, ele fica atrás dos outros 3 que estão aqui, né, que vocês estão vendo aí na tela. Mas foi uma releitura incrível para mim. Eu gostei ainda mais que eu tinha gostado da primeira vez. Agora, em terceiro lugar, com muita dor no meu coração, e eu acho que talvez eu surpreenda vocês, eu vou colocar em terceiro lugar O Morro dos Ventos Vivantes, que é um dos meus livros preferidos da vida. Continua sendo um dos meus preferidos da vida, tá? Eu tava até com um pouco de medo de ler esse livro aqui, eu comentei com o pessoal lá do clube, porque eu fiquei com medo de não ser mais um preferido, e continua, ainda bem, eu continuo amando esse livro aqui. Eu acho que a alma desse livro, assim, uma alma tenebrosa, né, porque é um livro bem caótico, mas eu gosto muito desse espírito selvagem mesmo que o Morro dos Ventos Vivantes tem, enquanto narrativa mesmo. Agora, na parte técnica do livro, eu percebi algumas coisas, porque eu também li esse livro numa época que eu ainda não estudava literatura, inclusive foi por causa dos livros das Irmãs Brontë que eu quis começar a estudar literatura, e eu percebi coisas na construção da narrativa que eu não tinha percebido na primeira vez, algumas coisas que eu acho umas inconstâncias assim da narrativa. Nada que prejudique a leitura, que torne o livro ruim. Longe disso, ele é maravilhoso, como eu falei com vocês. Continua sendo um dos meus preferidos da vida. Mas, por causa dessas questões técnicas mesmo, que quem é lá do clube pôde acompanhar, né? Tudo que eu tinha para falar sobre a narrativa mesmo. Eu não vou me prolongar aqui, porque não vem ao caso. Mas por causa dessas pequenas inconstâncias que eu encontrei aqui na construção mesmo do texto, eu vou deixar ele em terceiro lugar, tá bom? Mas que fique claro, eu amo esse livro e para mim o mais importante de O Morro dos Ventos Vivantes não é a técnica, é a alma do livro mesmo. Incrível, é maravilhoso. É um livro que todos os personagens praticamente são odiosos e a gente não consegue largar, a gente fica preso nessa história, né? É uma mágica mesmo que a Emily Brontë fez. E aí agora eu vou falar o primeiro lugar, porque como eu falei, né? Se eu falar o segundo, eu já vou estar falando o primeiro mesmo. Eu vou falar o primeiro lugar, mas depois eu também vou fazer alguns comentários do segundo lugar, tá bom? Em primeiro lugar, qual dos dois vocês acham que eu vou escolher para primeiro lugar? Dom Casmurro. Gente, não tem como. Machado de Assis é um grande gênio mesmo, ele é o meu autor preferido, e a Charlotte Brontë é minha autora preferida.
E pra mim, o Machado, eu não consigo explicar o tanto que eu admiro este homem. E eu admiro ele como pessoa, né? Lá no clube a gente tem os documentários. Para quem não conhece meu clube de leitura, tem a parte de leitura coletiva, que a gente conversa sobre as obras, igual uma leitura coletiva mesmo, normal. Mas tem a parte também do estudo da obra, então que tem as aulas sobre a narrativa, reflexões e tudo mais. E tem um documentário sobre cada autor, que é um documentário feito, produzido, escrito, editado, tudo por mim. Então é uma coisa exclusiva do Clube MSL. E estudando mais... Eu já conhecia a vida do Machado de Assis porque eu realmente gosto muito dele, mas estudando mais profundamente para fazer o documentário lá pro clube, eu fiquei ainda mais apaixonada por ele. E como escritor mesmo, ele é um cara que tinha tudo pra dar errado, né? Eu não gosto dessa expressão não, mas vou usar aqui pra ficar bem entendido. Tinha tudo pra dar errado e deu certo, né? E essa narrativa, Dom Casmurro, não é o meu livro preferido do Machado de Assis. O meu livro preferido dele é Quincas Borba, que inclusive eu estou preparando uma surpresinha aí com Quincas Borba. Mas mesmo eu gostando mais de Quincas Borba, eu acho que tecnicamente o livro mais perfeito de Machado de Assis é Dom Casmurro. Eu vejo às vezes, né, esse ano aí principalmente, ficou muito na moda as pessoas falarem assim, mas não importa se traiu ou não traiu, isso é o que menos importa. Mas eu acho um desconhecimento da teoria, da técnica literária mesmo você dizer isso, porque importa discutir se traiu ou não traiu, não pela traição ou pela não traição, eu falo assim, não pela fofoquinha, mas porque a forma que o Machado de Assis constrói esse dilema aí dessa narrativa é magistral, então importa discutir traiu ou não traiu, porque Machado fez isso de propósito. Ele coloca cada coisa, sabe, milimetricamente. Você já viu aqueles chefes de cozinha arrumando prato, né, fazendo um empratamento, e aí eles pegam assim cada coisinha e colocam no prato no seu lugar? É o Machado de Assis construindo essa narrativa aqui. Tá tudo no seu lugar, é perfeito, é uma técnica perfeita. A forma como ele conversa com o leitor, que é uma característica dele, é perfeito. A forma como os personagens são construídos, gente, é tudo perfeito nesse livro. Então não tinha como eu não colocar ele em primeiro lugar. Esse aqui foi uma das minhas releituras, né? Que eu já reli esse livro outras vezes aí na minha vida, e eu já, só de falar nele, eu já fico com vontade de reler mais uma vez. É um livro muito rápido, tá bom, gente? De ser lido. Esqueça esse negócio que Machado de Assis é chato, que é difícil, aquele negócio da escola, se você ficou traumatizado, esquece isso, gente. A escola já passou. Pega o Machado de Assis e leia agora por livre e espontânea vontade e vai degustando a narrativa belíssima, bem construída, densa, cheia de mensagens. Então, assim, vocês estão vendo, né? Como que eu amo Machado. Não tinha como, ele tinha que ficar em primeiro lugar. Mas aí, em segundo lugar, tá aqui outro carinha que eu amo também, que é George Orwell. Eu gosto muito do George Orwell. Eu acho que o George Orwell, uma coisa que eu admiro nele pessoalmente, como pessoa mesmo, é que ele tinha as convicções dele, mas ele nunca foi cego diante dessas convicções. Ele sempre teve um senso crítico muito apurado, até com relação àquilo que ele acreditava. E eu acho que isso a gente tem que trazer para a nossa vida, a gente tem que desenvolver isso na gente também. Até as coisas que a gente acredita, as coisas, as pessoas, as ideologias, seja lá o que for, a gente precisa olhar com um olhar crítico, porque senão a gente é muito levado mesmo, sabe, pela maré e vai só repetindo coisas que já estão pré-estabelecidas na nossa cabeça. A gente não desenvolve um raciocínio sobre as coisas de verdade, sabe? E a gente passa a enxergar o mundo como se fosse preto no branco. E não é assim, né, gente? E eu acho, sim, que existem coisas que existem algumas verdades absolutas na vida, mas nem tudo precisa de uma verdade absoluta. Eu espero que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. E o George Orwell, a vida dele, por si só, já traz essa mensagem.
E essa obra, 1984, ela é muito resultado desse pensamento do George Orwell. Aqui, ele não... Tanto que é um livro que eu até falei lá no clube, né? A gente discutiu essas questões políticas do George Orwell e tudo mais, porque ele é um livro que ele é muito usado por todos os lados, politicamente mesmo. E, na verdade, aqui o Orwell, ele faz uma crítica a tudo, aos totalitarismos de uma forma geral, a essa questão de você só seguir a manada sem pensar muito bem no que está acontecendo, naquilo que você defende, sabe? Ele mostra com esse livro aqui que até o que a gente defende tem lá os seus problemas e a gente não pode ficar passando pano pra tudo só porque eu sou do lado X, então eu tenho que passar pano pra tudo. E esse livro aqui, ele não é de um lado nem do outro, gente. Ele é um livro para despertar mesmo esse nosso senso crítico. A história é muito interessante, é uma distopia, é visceral mesmo, é um livro que tem partes violentas, assim, no sentido de tortura psicológica mesmo, sabe? Então é um livro denso, mas que ele é fácil de ler, muito bem construído também. Então, eu só não coloco em primeiro lugar aqui, porque realmente, pra mim, Dom Casmurro é o suprassumo, assim, de construção literária. Eu acho que talvez seja o livro mais bem construído que existe, na minha opinião, dentre os que eu já li, né? Mas 1984 tá muito perto também, eu gosto muito dele. E a minha classificação, então, dos livros lidos no Clube MSL de 2022 fica assim. Em primeiro lugar, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Em segundo lugar, 1984, do George Orwell. Em terceiro lugar, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Em quarto lugar, O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Em quinto lugar, Doutor Fausto, do Thomas Mann. E em sexto lugar, As Intermitências da Morte, do José Saramago. Eu quero saber a opinião de vocês aí. No vídeo anterior, eu convidei vocês para ler os livros do ano que vem do clube comigo, lá no clube. Então, se você não assistiu ao vídeo, dá uma olhadinha lá para você ver quais livros a gente vai ler no ano que vem. E no final do ano que vem eu volto para classificar também, vou fazer esse compromisso aqui com vocês. Eu volto para classificar os livros de 2023, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira aqui, que vocês leiam todos esses 6 livros aqui, porque todos valem a pena, tá joia? Um beijo e até o próximo vídeo.